Imagine descobrir que, sem a proteção do mundo moderno, o seu corpo seria incapaz de enfrentar a natureza como ela realmente é. Longe das cidades, sem ar filtrado, sem desinfetantes, sem remédios. Sua saúde começaria a desmoronar em poucas horas. Existem lugares onde a pele moderna se rompe, onde a umidade invade os pulmões, onde a água pode desencadear uma infecção e onde o frio não perdoa nenhum erro. E mesmo assim, há pessoas que vivem ali por toda a vida. Não apenas sobrevivem, prosperam, porque eles conseguem e nós não. Daí surge a pergunta que intriga cientistas há décadas. Quais mecanismos ocultos permitem que alguns seres humanos permaneçam saudáveis nos lugares mais letais do planeta? E que parte dessa força perdemos sem perceber? Hoje vamos revelar um sistema de defesas naturais tão extraordinário que desafia tudo o que pensávamos saber sobre a saúde humana. Um conhecimento transmitido ao longo de gerações que explica por que essas culturas continuam firmes, enquanto o corpo moderno se torna cada vez mais vulnerável. E o mais surpreendente é que, ao observarmos esses 5 mundos juntos, surge um padrão silencioso que só revela seu sentido ao final da jornada. Antes de avançarmos, convido você a se inscrever em Crona Origem. O que vem a seguir não é apenas informação, é uma nova forma de enxergar o mundo. E, para compreendê-la, precisamos começar por uma das regiões mais secas do continente africano. Um território onde a água é um privilégio. A luz domina tudo, e a pele moderna mal resistiria a algumas horas. Ali, nesse cenário extremo, um povo aprendeu a transformar o deserto em lar. 1. Himba, a pele que jamais deveria sobreviver. Observe esta paisagem por um instante. No norte da Namíbia, a luz cai com tanta intensidade que parece esculpir a terra. O calor resseca a pele em poucos minutos. O pó se levanta a cada passo e a ausência de água transforma até mesmo as rotinas mais simples em um desafio diário. Um ambiente assim causaria irritações, queimaduras ou infecções cutâneas na maioria de nós em muito pouco tempo. Mas os Himba vivem aqui há gerações, aperfeiçoando um cuidado corporal que não apenas enfrenta o clima, mas o transforma em aliado. Sua defesa mais visível é o Otgize, uma mistura de ocre com gordura animal que cobre a pele e o cabelo. Durante muito tempo, foi visto apenas como adorno estético, mas pesquisas recentes revelaram algo surpreendente. O ocre possui compostos antibacterianos, antioxidantes e fotoprotetores, capazes de inibir micro-organismos típicos de climas áridos e reduzir os danos da radiação ultravioleta. A gordura animal também não é escolhida por acaso. Sua composição rica em lipídios cria uma camada semipermeável que mantém a umidade e impede que a pele rache. Na falta de água para a higiene diária, esse unguento se torna um sistema de proteção que a ciência moderna reconheceria como uma barreira cutânea extremamente eficaz. Mas o Otgize não é o único escudo. Numa região onde banhar-se com água é um luxo raro, os Himba recorrem ao fumo. Seus rituais incluem queimar resinas e plantas locais, como o Omuzumba, cuja fumaça perfuma o corpo e ajuda a manter a higiene num ambiente onde a água é escassa. A combinação de Otgize e banhos de fumaça funciona como proteção contra insetos e sujeira, algo que a ciência começa agora a estudar com mais profundidade. As roupas, o corpo e o cabelo são defumados regularmente, reforçando essa proteção em um lugar onde a água é recurso limitado. O ambiente também influencia sua saúde. As aldeias Himba
são construídas com estruturas abertas que favorecem ventilação constante, reduzindo a umidade e a proliferação de micro-organismos. Esse detalhe arquitetônico simples, mas eficaz, contrasta com a vida moderna em interiores, onde o ar parado favorece alergias, irritações e problemas respiratórios. E há ainda um fator essencial: a exposição gradual ao sol desde a infância. A radiação que para nós seria difícil de tolerar molda neles uma pele mais resistente, com resposta inflamatória diferente e maior tolerância ao dano solar. Nada disso surge de um dia para o outro. É uma adaptação lenta, consolidada ao longo de gerações, como se o corpo aprendesse a dialogar com um clima extremo até encontrar seu próprio equilíbrio. E aqui fica uma reflexão. Quanto tempo você acha que sua pele resistiria sob este mesmo sol? Sem sombra, sem cremes e sem uma gota de água. Enquanto muitos de nós precisaríamos de produtos dermatológicos ou até de ajuda médica em poucos dias, os Rimba sustentam-se apenas com o que sua terra oferece: ocre, fumaça, ervas e tradição. Essa diferença resume séculos de adaptação. Uma semana aqui colocaria qualquer corpo moderno à prova. O deles, porém, incorporou esse clima como parte de sua identidade. Uma proteção construída com recursos simples e um conhecimento que a ciência apenas começa a compreender. Mas o mais revelador não é sua resistência, e sim o que seu exemplo anuncia. Porque se um povo transformou a secura extrema em aliada, o que acontece com aqueles que vivem no extremo oposto? Num lugar onde não falta água, a água molda cada respiração. Se isso te surpreendeu, espere para descobrir o que acontece quando a natureza deixa de castigar a pele, para envolvê-la por completo. 2. Yanomami. A floresta que pode deixar você doente em poucos dias. Depois de deixar para trás as paisagens áridas do sul da África, o contraste atinge quase como um impacto físico. A floresta amazônica não apenas aparece diante de você, ela o envolve. Um ar denso, quente, saturado de umidade, gruda na pele como uma segunda camada. O ambiente parece respirar. Dá a sensação de que se move junto com você. Cada som, o bater de asas, uma gota que cai, um estalo profundo na vegetação, lembra que aqui tudo está vivo. Folhas em decomposição formam um tapete macio sob os pés, um solo que nunca chega a secar totalmente. O cheiro de terra úmida, de seiva exposta, de frutos fermentados, compõe um cenário que estimula todos os sentidos ao mesmo tempo. Mas o mais intenso é o que não se vê. O ar está carregado de milhões de partículas invisíveis. Esporos de fungos, bactérias, vírus, parasitas microscópicos. Cada respiração é um encontro com um mundo inteiro que, para um corpo não acostumado, pode se transformar imediatamente em um desafio. Em um ambiente assim, para um organismo não adaptado, infecções e irritações surgiriam muito rápido. Mas, para os Yanomami, este lugar não é uma ameaça, é lar. Uma das razões mais surpreendentes é a microbiota deles. Estudos publicados em revistas como Science Advances e Nature revelam que os Yanomami possuem uma das microbiotas mais diversas já registradas em seres humanos. Essa diversidade não nasce por acaso. Vem do contato constante com a terra, de uma alimentação não processada, da quase total ausência de antibióticos e de uma convivência íntima com os micro-organismos do ambiente. Seu sistema digestivo não é frágil nem isolado do mundo exterior. É um ecossistema treinado para trabalhar com fibras, raízes, frutos e micro-organismos que para muitos de nós seriam motivo de consulta médica. E dentro dessa dieta, o mel silvestre ocupa um papel importante. Rico em compostos antimicrobianos e prebióticos naturais,
reforça ainda mais a saúde intestinal. A essa força soma-se o conhecimento botânico ancestral. Eles sabem quais plantas contêm alcaloides antiparasitários, quais cascas ajudam a interromper uma diarreia, quais raízes aliviam dores de estômago ou febre. Muitos desses remédios estão sendo estudados hoje como possíveis alternativas fitoterapêuticas. O que para nós exigiria um medicamento, para eles pode ser resolvido com a mistura exata de plantas, aplicada no momento certo. Até mesmo a estrutura das moradias contribui para a saúde. As grandes malocas, construídas em formato circular e abertas na parte superior, criam uma ventilação constante que impede o acúmulo de umidade e de micro-organismos perigosos. A fumaça do fogo central ajuda a secar o ambiente, controlar insetos e reduzir a proliferação de fungos. São espaços pensados para conviver com o clima, não para lutar contra ele. Mas talvez o mais decisivo aconteça na infância. As crianças Yanomami crescem tocando a floresta, literalmente. Não são separadas do chão por superfícies artificiais, nem por brinquedos esterilizados. Suas mãos se enterram na terra, elas sobem em árvores, bebem água local e respiram um ar saturado de micro-organismos que moldam e fortalecem o sistema imunológico desde o primeiro dia. E então surge uma pergunta inevitável: como reagiria um corpo moderno depois de passar apenas um dia respirando esse ar cheio de vida invisível? A ciência tem sido clara nesse ponto. Um organismo moderno pode adoecer aqui por causa de uma infecção que os Yanomami controlam com uma simples preparação feita de cascas amargas e raízes antiparasitárias usadas em sua medicina há gerações. Para os Yanomami, a floresta não é uma ameaça. É uma mestra que oferece proteção, alimento e conhecimento. A saúde deles não nasce de evitar esse ambiente, mas de compreendê-lo. Essa talvez seja a sua maior lição. Quando você convive com a natureza, seu corpo aprende a trabalhar com ela, e não contra ela. Mas o que você viu aqui é apenas uma parte da jornada. Por quê? Se nesta região há abundância de umidade, de vida e de micro-organismos, molda o sistema imunológico, em nosso próximo destino acontece exatamente o contrário. Agora entramos em um lugar onde o desafio surge quando tudo desaparece, quando a umidade some, quando a luz deixa de aquecer, quando o ar deixa de envolver e começa a cortar. Um mundo em que cada respiração rouba calor e em que o corpo moderno começaria a falhar sem aviso. Esse lugar fica na extremidade do planeta. Lá, quem nos espera são os Inuit. 3. Inuit. O frio que apaga o sistema imune moderno. O Ártico não precisa de grandes apresentações. Basta um passo para que o corpo moderno entenda que atravessou um limite. O silêncio se torna mais profundo, o vento mais cortante e a luz, quando aparece, parece não aquecer nada. As temperaturas podem despencar em poucos minutos, a pele perde calor quase imediatamente e a umidade da respiração congela antes mesmo de se afastar do rosto. Aqui, até respirar é uma negociação constante com o frio. Qualquer pessoa não adaptada começaria a apresentar sinais de estresse fisiológico em muito pouco tempo. Irritação pulmonar, inflamação das vias respiratórias, perda de sensibilidade nas mãos e nos pés e uma queda brusca da temperatura corporal. Para os Inuit, porém, esse ambiente é identidade. Eles não sobrevivem apesar do frio. Sobrevivem porque aprenderam a interpretá-lo. Uma de suas principais defesas nasce da dieta tradicional, baseada em peixes gordurosos, focas, caribus e mamíferos marinhos ricos em ômega 3. Esses nutrientes atuam como anti-inflamatórios naturais, permitindo que o sistema imunológico funcione de forma estável, mesmo quando o clima reduziria a resposta imune de um corpo não treinado. A isso se soma um hábito alimentar essencial:
o consumo de alimentos crus ou fermentados. Não é um costume aleatório. Ele incorpora micro-organismos benéficos que fortalecem a microbiota intestinal, transformando-a em aliada importante contra infecções intestinais e respiratórias. Mas a adaptação deles não se limita à alimentação. Estudos publicados na revista Nature identificaram variantes genéticas, incluindo as relacionadas aos genes do grupo FADS, que influenciam a forma como metabolizam gorduras e regulam a produção de calor corporal. Essas variantes não os tornam imunes ao frio, mas permitem transformar gordura em energia térmica com uma eficiência impressionante. A pele também revela sinais dessa adaptação. Ela apresenta uma barreira lipídica mais estável, capaz de evitar rachaduras ou inflamações em temperaturas que danificariam a pele moderna em poucas horas. A respiração é outro fator decisivo. Os Inuit inspiram de maneira lenta e profunda, especialmente pelo nariz, aquecendo o ar antes que ele chegue aos pulmões. Um gesto simples, mas vital, para evitar danos respiratórios em um clima onde cada inalação retira mais calor do que oferece. O estilo de vida também contribui para essa resistência. Caminhar longas distâncias, caçar, carregar peso e puxar trenós mantém a temperatura interna estável e fortalece o sistema imunológico. Em um ambiente assim, o sedentarismo não é uma opção. Até mesmo as roupas tradicionais são verdadeiras obras de engenharia natural. As parcas de pele de caribu aprisionam o ar quente e permitem que a umidade escape, criando um microclima que regula o calor do corpo sem acumular frio ou suor. E, é claro, os iglus, longe de serem abrigos gelados, funcionam como câmaras térmicas. Retêm o calor corporal, bloqueiam o vento e mantêm um equilíbrio surpreendente entre isolamento e ventilação. Um lar de gelo, capaz de sustentar a vida onde o metabolismo moderno falharia rapidamente. Tudo isso não significa que estejam livres de doenças respiratórias. Hoje em dia, muitos fatores modernos também afetam sua saúde, mas mostra como seu corpo e sua cultura desenvolveram estratégias concretas para suportar um clima que para a maioria seria inviável. Não por causa de uma superioridade biológica, mas porque seu modo de vida treina e protege as defesas desde a infância. As crianças Inuit são expostas ao frio de forma gradual, fortalecendo a respiração, o metabolismo e a tolerância térmica. O que para nós seria um choque, para elas é um aprendizado. Talvez valha a pena fazer uma pergunta. Quanto tempo você acha que a respiração moderna conseguiria resistir em um lugar onde cada inspiração esfria um pouco mais o corpo? A comparação é contundente. A maioria de nós desenvolveria pneumonia em menos de 48 horas. Para os Inuit, no entanto, o frio não é uma ameaça. Faz parte do cotidiano, da cultura, da forma como entendem o mundo. Para eles, o gelo é lar. Para nós, um inimigo. Antes de continuar, deixe-me dizer algo importante. Se você chegou até aqui, já faz parte dessa jornada. Estamos exatamente na metade do caminho, e o que vem agora é ainda mais surpreendente. Se esta viagem está despertando a sua curiosidade, convidamos você a se inscrever no canal e ativar o sininho para nos acompanhar em cada novo destino. Depois de abandonar o silêncio congelado do Ártico, a viagem nos conduz a um reino governado pela água. Um território em que o desafio não é conservar o calor, mas administrar cada fôlego. 4. Bajau. O corpo que mudou para sobreviver ao mar. Nestas regiões do Sudeste Asiático, vive uma comunidade que fez do oceano o seu lar mais antigo. Aqui, a paisagem já não é gelo nem vento, é um horizonte azul que nunca permanece imóvel. As águas ao redor podem ser tão generosas quanto imprevisíveis, e mesmo assim, seus habitantes mantêm com o mar uma relação íntima, quase instintiva. Eles não observam o oceano da costa, eles o habitam. Ao longo de gerações,
passaram mais tempo sobre a água do que em terra firme. Suas casas flutuantes, embarcações de madeira e aldeias construídas sobre palafitas contam a história de uma vida organizada, segundo o ritmo das marés. O dia a dia se desenrola entre correntes mutáveis e profundidades que, para a maioria, seriam inacessíveis. Homens, mulheres e até crianças mergulham para pescar sem equipamentos modernos, descendo repetidas vezes como se o oceano fosse uma extensão natural do próprio corpo. Para um organismo não acostumado, uma rotina assim seria impensável. A pressão, a falta de oxigênio e os micro-organismos presentes na água transformariam o mar em um ambiente hostil. Mas aqui acontece algo extraordinário. O corpo humano aprendeu a se transformar. Em 2018, um estudo publicado na revista Cell revelou uma das descobertas mais impressionantes sobre essas comunidades. Elas possuem um baço aproximadamente 50% maior do que o de populações vizinhas que não praticam mergulho de forma habitual. O baço funciona como um reservatório natural de glóbulos vermelhos e, durante a imersão, libera parte dessa reserva para aproveitar melhor o oxigênio disponível. É uma adaptação que lembra a de alguns mamíferos marinhos. A esse benefício físico, soma-se uma tolerância incomum à hipóxia, a falta de oxigênio. Enquanto um mergulhador ocasional poderia sentir tontura ou desorientação após poucos instantes em profundidade, aqui os mergulhos prolongados fazem parte da rotina diária. Para alguns, prender a respiração é uma habilidade. Para eles, é herança. A vida no mar também moldou suas defesas. A exposição constante a águas quentes, turvas ou carregadas de micro-organismos obrigou o sistema imunológico a adaptar-se a um ambiente que, para muitos, seria facilmente infeccioso. Igualmente surpreendente é a maneira como o organismo lida com a pressão. Em profundidades que colocariam em risco a saúde de um nadador comum, o corpo diminui o metabolismo, ajusta o ritmo cardíaco e mantém a consciência sem desmaios. O organismo passa a interpretar o oceano como um segundo lar, um meio exigente que demanda calma, precisão e um domínio absoluto do oxigênio. E você? O que pensa de um povo capaz de moldar o próprio corpo ao ritmo do oceano até transformá-lo em parte de sua identidade? A comparação é clara. Uma pessoa comum sofreria desmaios e infecções ao tentar mergulhar como eles. Para essas comunidades, o mar não é um inimigo silencioso. É um mestre que aprenderam a escutar e a imitar. Um mestre que lhes lembra todos os dias que a vida pode se adaptar mesmo em ambientes onde nós só enxergamos perigo. O mar não os adoece, ele os transforma. E agora, depois de atravessar desertos escaldantes, selvas transbordando vida, gelos que apagam a respiração e mares que transformam o corpo humano, entramos na reta final desta viagem. Até aqui, vimos adaptações incríveis. E ainda permanece a pergunta que nos acompanha desde o início: o que permite que alguns seres humanos permaneçam saudáveis em lugares onde nós adoeceríamos sem remédio? A resposta não está apenas em um clima extremo, nem em uma capacidade física específica, mas em um modo de vida que o mundo moderno deixou para trás. Existe um povo cujo corpo guarda uma memória que nós perdemos, uma microbiota ancestral, um contato constante com a terra e uma relação com o entorno que redefine o que significa estar saudável. O último trecho desta jornada nos leva à Tanzânia para o encontro com os Hadza. 5. Hadza. A imunidade que o mundo moderno perdeu. Depois de atravessar mares, gelos, florestas e desertos, chegamos a uma comunidade que, à primeira vista, não vive em um ambiente tão extremo quanto os anteriores. Eles não enfrentam temperaturas letais, nem pressões abissais. E, no entanto,
Sua biologia guarda uma das chaves mais valiosas de toda esta viagem. Na Tanzânia vivem os Hadza, uma das últimas sociedades de caçadores-coletores do planeta. Seu modo de vida preserva algo que a ciência observa com espanto: uma microbiota que muda a cada estação, um fenômeno praticamente desaparecido no mundo moderno. Durante a estação das chuvas, consomem tubérculos tenros, mel, frutos frescos e plantas silvestres. Na estação seca, a dieta se desloca para carne de caça, raízes duras e frutos do mato mais resistentes. Cada mudança na alimentação modifica a composição das bactérias intestinais, fortalecendo o sistema imunológico como se cada estação fosse um treinamento natural. Enquanto nossas microbiotas também se empobrecem com dietas repetitivas, alimentos processados e pouco contato com a natureza, a deles se renova seguindo o ritmo do ecossistema. A alimentação é outro pilar essencial. Rica em fibras naturais, raízes, mel cru, frutos silvestres e carne recém-caçada, oferece uma diversidade nutricional que o corpo moderno raramente experimenta. Para eles, esses alimentos não são exóticos nem difíceis de digerir. São a base que sustenta um sistema digestivo treinado desde a infância. Mas a verdadeira chave vai além do que comem. A vida deles acontece ao ar livre. Acordam com a primeira luz do dia, movem-se sem pressa, mas quase sem pausa. Manipulam alimentos não processados, dormem perto do fogo e passam a maior parte do tempo em contato direto com a terra e com os micro-organismos que a habitam. Não existe uma separação rígida entre dentro e fora. O ambiente faz parte da saúde deles. Esse contato constante não os enfraquece, os fortalece. Suas defesas aprendem a distinguir entre perigo real e estímulos inofensivos, reagindo apenas quando é realmente necessário. Nessas comunidades, alergias, intolerâncias e doenças autoimunes parecem ser muito menos frequentes do que nas sociedades industrializadas. Não porque possuam uma imunidade extraordinária, mas porque o sistema imune está em diálogo permanente com o mundo. A ciência também revelou outro dado surpreendente. Os Hadza conservam micro-organismos intestinais que já desapareceram por completo nas populações urbanas, uma evidência clara de como a modernidade reduziu nossa diversidade microbiana e, com ela, nossa capacidade de adaptação. Seu estilo de vida mantém um equilíbrio que o nosso corpo reconhece, mesmo que nós o tenhamos esquecido. Atividade constante de baixa intensidade, ritmos circadianos guiados pela luz solar, baixa exposição a substâncias artificiais e laços sociais fortes que reduzem o estresse. O que isso revela sobre a nossa espécie, se uma das chaves da saúde humana continua viva justamente naqueles que nunca se afastaram da natureza? A comparação é clara. Um humano moderno teria diarreia crônica se passasse a comer como eles, sem nenhuma transição. O corpo deles não é mais forte. Ele está alinhado com o ambiente que o sustenta. Para eles, a terra não é um risco, é parte da própria saúde. Eles não estão saudáveis porque fugiram do nosso mundo. Estão saudáveis porque o mundo deles é a própria medicina. Cada uma dessas culturas revela uma forma distinta de resistência. Peles que tornam o deserto habitável, sistemas imunes que convivem com a selva, corpos que suportam o gelo, fisiologias moldadas pelo mar e microbiotas mais diversas do que qualquer registro moderno. Mas quando as observamos juntas, a revelação não está nelas, está em nós. Enquanto essas comunidades mantiveram seu vínculo com o ambiente, nós avançamos para uma vida mais interna, mais controlada e, sem perceber, mais frágil. O surpreendente não é que prosperem em ambientes extremos, mas que nós tenhamos perdido parte de uma força que também foi nossa. Hoje, laboratórios e universidades estudam essas comunidades com uma pergunta central:
O que acontece com a saúde humana quando ela deixa de conviver com o mundo que a criou? E as respostas mais reveladoras não vêm de tecnologias novas, mas de práticas ancestrais. Dietas diversas, contato contínuo com o ambiente, ritmos biológicos alinhados com a vida real. Há uma frase que resume esta viagem: eles sobrevivem sem hospitais. Nós seguimos encontrando respostas na memória que guardam. Enquanto eles continuam dialogando com a natureza, nós aprendemos a evitá-la. E a fragilidade que sentimos hoje é o preço desse afastamento. Talvez a lição não seja como eles evitam adoecer, mas como nós deixamos de evitar. Obrigado por ter chegado até aqui. Se este percurso despertou em si perguntas, ideias ou novas perspectivas, já faz parte de uma comunidade que valoriza o conhecimento, a reflexão e o respeito pelos povos do mundo. Se quiser continuar explorando como diferentes sociedades humanas sobrevivem aos ambientes mais extremos do planeta, convidamos você a se inscrever em Crona Origem e ativar o sininho. Conte-nos o que mais chamou sua atenção: a resistência física desses povos ou a profundidade de seus conhecimentos tradicionais. Escreva nos comentários a palavra-chave: resistência. Se sente que esta viagem não deveria terminar aqui, há mais documentários esperando por você no canal. A gente se vê no próximo destino. Lembre-se, cada lugar nos aproxima um pouco mais de compreender quem fomos e quem ainda poderíamos ser. Nos vemos no próximo destino.